A multidão no saguão reluzente da sede da Corporação Azulejo em Lisboa congelou como estátuas de mármore sob o sol filtrado pelas janelas altas do Chiado. O grito de acusação ecoou como um trovão: ladrão! Você roubou os relatórios confidenciais e os vendeu para os concorrentes. Miguel, com as mãos trêmulas e o rosto pálido como a cal de alfama, negou com um sussurro rouco, mas o diretor de Recursos Humanos, um homem de bigode fino e olhos frios, avançou com o dedo acusador, pronto para arrastá-lo para fora como um cão sarnento. No exato instante em que a mão do diretor tocou o ombro de Miguel, uma voz grave e autoritária cortou o ar como uma lâmina afiada: par. Agora. Ricardo Salazar, o bilionário que construíra o império de tecnologia e design inspirado nas azulejos portugueses, desceu as escadas de vidro com passos deliberados, seu terno azul marinho sob medida contrastando com a fúria contida em seus olhos castanhos. Aos 35 anos, ele era uma lenda viva em Lisboa, o homem que transformara startups em gigantes globais, o solteiro enigmático cujos jantares beneficentes lotavam salões nobres, e o abertamente gay que desafiava as velhas oligarquias com um sorriso afiado. Mas naquele momento, ele não era o magnata, era o predador que farejava a injustiça. Explique-se, Sr. Costa, ordenou Ricardo, parando a centímetros do diretor, sua presença imponente fazendo o ar rarear. A multidão murmurou, celulares erguidos como armas silenciosas, capturando o que poderia ser o escândalo do ano. Costa gaguejou, suor perlando sua testa. Ele acessou arquivos restritos, senhor. Provas irrefutáveis. Miguel, encostado à parede de azulejos pintados com cenas de marinheiros antigos, sentiu o mundo girar. 3 anos na empresa, subindo de estagiário a analista júnior, só para ser traído por um colega invejoso que plantara evidências falsas. Seus sonhos de estabilidade em uma Lisboa cara demais para jovens como ele evaporavam. Ricardo virou-se para Miguel, seus olhos percorrendo o rosto exausto, os cabelos castanhos desgrenhados e a gravata frouxa. Algo ali o acertou como um soco, uma faísca de dignidade inquebrantável em meio ao caos. Venha comigo, disse Ricardo, estendendo a mão sem hesitar. Miguel hesitou, mas o toque foi firme, elétrico, puxando-o para fora do vórtice de olhares acusadores. Eles subiram para o escritório no topo do edifício, uma suíte panorâmica com vista para o castelo de São Jorge e o rio Tejo serpenteando como uma veia de prata. Ricardo fechou a porta com um clique suave, isolando o burburinho abaixo. Sente-se, indicou uma poltrona de couro macio. Miguel obedeceu, as pernas fracas. Eu não fiz nada, murmurou, voz embargada. Eu juro pela minha mãe, que me criou sozinha em Setúbal. Ricardo sentou-se à frente, desabotoando o paletó com um gesto casual que desarmava tensões. Eu sei. Ou pelo menos, suspeito. Costa é um idiota ambicioso, ele acusa para subir na hierarquia. Pegou o laptop, dedos voando sobre o teclado, acessando logos de segurança com uma facilidade que beirava o divino. Em minutos, Ricardo desmascarou a farsa, acessos falsos de um IP camuflado, ligado ao cubículo de um rival de Miguel. Aqui está, disse, girando a tela. Miguel piscou, lágrimas contidas. Porquê? Porque o senhor faria isso por mim. Ricardo recostou-se, um sorriso torto nos lábios. Porque eu odeio injustiça. E porque você me lembra alguém que eu fui, há 20 anos, um garoto de família conservadora, lutando para ser visto em um mundo que prefere invisibilidade. A confissão pairou no ar, vulnerável. Ricardo, o intocável, revelando uma rachadura. Miguel sentiu um calor subir ao peito, gratidão misturada a algo indefinível, como o primeiro raio de sol após uma tempestade de verão lisboeta. Você está demitido. Não, você fica. E Costa vai para a rua amanhã. Ricardo levantou-se, caminhando até a janela. Mas isso não é o fim. O que você faz fora daqui, Miguel? Algum hobby que o mantenha são nessa cidade de lobos? Miguel hesitou, mordendo o lábio. Seu segredo, guardado como um tesouro frágil, noites em bares escondidos do bairro alto, cantando fado em voz baixa, não como profissão, mas como bálsamo para a alma ferida por uma infância de olhares enviesados por ser gay em uma província católica. Nada demais, mentiu. Ricardo riu, um som rico e genuíno. Mentiroso. Eu vejo nos seus olhos. Venha jantar comigo esta noite. No meu apartamento em Belém. Sem pressão. Só. Conversa. O convite era uma ponte sobre o abismo. Miguel aceitou, o coração martelando como o sino da Torre de Belém. Enquanto desciam, os olhares da multidão agora curiosos, não hostis, ele percebeu, Ricardo não o salvara por pena. Havia curiosidade, talvez mais. E em meio ao pânico residual, uma semente de esperança brotava, a de que, em Lisboa, milagres ainda aconteciam sob o céu de safira.
O sol poente tingia o Tejo de ouro quando Miguel chegou ao apartamento de Ricardo, um penthouse minimalista com paredes de vidro que fundiam o interior ao pastel de Belém lá embaixo. O ar cheirava a bacalhau assado e vinho verde fresco, preparado por um chefe particular que desaparecera discretamente. Ricardo, agora em camisa branca arremangada, revelando antebraços fortes de quem escalava falésias no Algarve nos fins de semana, abriu a porta com um "Bem-vindo ao meu caos organizado". Miguel entrou, os sapatos gastos contrastando com o piso de mármore, sentindo-se como um intruso em um mundo de luxo etéreo. Eles jantaram na varanda, o vento salgado do rio carregando ecos de gaivotas. Conversa fluida, Ricardo falou de sua infância em uma vila do Douro, filho de vinicultores que o deserdaram ao sair do armário aos 18, Miguel compartilhou as noites solitárias em Setúbal, sonhando com Lisboa enquanto limpava praias poluídas. Eu vim para cá fugindo, admitiu Miguel, garfo pausado sobre o prato. Fugindo de um pai que me chamava de aberração e de uma igreja que pregava amor mas praticava ódio. Ricardo assentiu, olhos suavizando. Eu sei. Construí muralhas. Mas às vezes, elas racham. O vinho aqueceu suas veias, e por um instante, seus joelhos se tocaram sob a mesa, acidental. Não. Elétrico. Após o jantar, Ricardo levou a uma sala adjacente, uma biblioteca com estantes de mogno e um piano de cauda negra reluzente. Toca algo, pediu, sentando-se no banco. Miguel congelou. Eu não. Bem, às vezes canto um pouco. Ricardo insistiu, olhos faiscando desafio. Com mãos trêmulas, Miguel sentou-se, dedos roçando as teclas como amantes há muito separados. Começou devagar, uma melodia de fado tradicional, estranha forma de vida, mas com uma variação sua, letra improvisada sobre sombras urbanas e luzes inesperadas. Sua voz saiu rouca, profunda, carregada de dor e redenção, não um lamento melancólico comum, mas uma força vibrante que ecoou pelas paredes de vidro, fazendo o Tejo parecer pulsar em uníssono. Ricardo ficou imóvel, o peito apertado. Miguel não era apenas um analista competente, era um artista, um poeta da alma portuguesa, escondido atrás de planilhas e medos. Quando a última nota morreu, silêncio reverente. Meu Deus, murmurou Ricardo, levantando-se devagar. Você é extraordinário. Aproximou-se, mão tocando o ombro de Miguel, não como chefe, mas como igual. Por que esconde isso? Miguel baixou os olhos, vergonha misturada a alívio. Medo. Ser julgado de novo. Ser o gay cantor, em vez de só eu. Ricardo apertou o ombro, um gesto que enviou faíscas pela espinha de Miguel. Aqui, você é livre. Cante para mim sempre que quiser. A noite se estendeu em conversas sussurradas, vinhos compartilhados, risos sobre anedotas de viagens, Ricardo em Nova York, Miguel sonhando com elas. Quando Miguel partiu, o relógio marcando meia-noite, Ricardo o acompanhou até a porta. Volta amanhã. Não como empregado. Como amigo. O abraço de despedida foi breve, mas demorado o suficiente para que Miguel sentisse o coração de Ricardo bater forte contra o seu. No táxi de volta ao seu quartinho apertado no Martim Muniz, Miguel sorriu pela primeira vez em dias. Algo nascera naquela varanda, não só gratidão, mas uma faísca de possibilidade, tênue como a brisa do Tejo, mas inegavelmente real. Dias se transformaram em semanas, e o que começara como salvação evoluiu para uma dança sutil de aproximações. No escritório, Ricardo promovia Miguel discretamente, de analista para assistente pessoal, com um salário que permitia respirações profundas. Mas eram as noites que teciam o laço, jantares em tascas escondidas do Alfama, onde fado ao vivo servia de trilha para confissões, passeios pelo Jardim da Estrela, mãos roçando casualmente entre roseiras. Ricardo, acostumado a relacionamentos superficiais com modelos internacionais, encontrava em Miguel uma profundidade que o desarmava. Você me faz questionar tudo, confessou uma noite, sob as estrelas. Eu pensei que controlava minha vida. Mas você. Você é o caos que eu precisava. Miguel, por sua vez, florescera. Com o encorajamento de Ricardo, inscreveu-se em um workshop de composição na Casa da Música do Porto, viajando de comboio de alta velocidade. Lá, sua voz ganhou asas, uma canção original, Sombras do Tejo, sobre amor proibido e redenção, que cativou jurados e colegas. Mas o segredo da origem daquela inspiração, os olhares trocados com Ricardo, os toques acidentais que não eram acidentais, pesava como uma âncora doce. Ele temia, e se fosse só pena? E se o mundo descobrisse e o bilionário recuasse, temendo escândalos? O primeiro conflito irrompeu como uma rajada de vento do Atlântico. Durante uma gala beneficente no Convento do Carmo, organizada por Ricardo para apoiar direitos LGBTQ+ em Portugal, um repórter da imprensa sensacionalista, conhecido por caçar fofocas, avistou-os juntos. Salazar e seu protegido.
Há fumaça aí, hein? Cochichou para colegas, câmaras piscando. No dia seguinte, um tabloide publicou: bilionário gay adota cachorrinho de rua. Romance ou caridade? Miguel viu no quiosque do Rocio, o estômago revirando. Correu para o escritório, confrontando Ricardo. É isso. Eu sou seu projeto de caridade. O gay pobre que você salvou para se sentir bem. Ricardo, no meio de uma reunião virtual com investidores de Silicon Valley, desligou abruptamente e seguiu Miguel até o terraço. Não seja idiota, rebateu, voz tensa. Você sabe que não é isso. Mas Miguel, feridas antigas sangrando, explodiu. Sabe o que dizem em Setúbal? Gays ricos brincam com os pobres e os descartam. Eu não serei seu troféu. Virou-se para ir, mas Ricardo segurou pelo braço, girando com força gentil. Seus rostos a centímetros, respirações misturadas. Você é mais que isso. Você me assusta, Miguel. Porque pela primeira vez, eu quero algo real. Não caridade. Amor. A palavra pairou, pesada como o ar úmido de Lisboa. Miguel piscou, o fogo morrendo em confusão. Amor. Ricardo assentiu, mão subindo para acariciar a bochecha. Sim. Mas se você fugir agora, eu entendo. Miguel não fugiu. Em vez disso, chorou, lágrimas quentes de alívio e terror. Eles se abraçaram ali, sob o céu nublado, enquanto nuvens se acumulavam sobre o castelo. Mas o conflito não acabara, era só o prólogo. A imprensa farejava, e velhos fantasmas de Ricardo, um ex-amante ciumento, um pai que ainda mandava cartas de ódio do Douro, começavam a se agitar. Miguel, fortalecido, compôs outra canção naquela noite, Eco do Abraço, um hino de vulnerabilidade que gravaria em segredo, sem saber que ela mudaria tudo. A tempestade se avolumou com a chegada de um convidado indesejado, Tomás, o ex de Ricardo, um arquiteto charmoso de 32 anos que retornara de um iate em Barcelona com intenções veladas. Tomás aparecera na gala, beijando Ricardo na bochecha de forma possessiva, sussurrando: senti sua falta, querido, autossuficiente para microfones. Agora, ele ligava incessantemente, alegando fechar ciclos, enquanto espalhava rumores sutis. Ricardo sempre teve um fraco por projetos de resgate. Lembra do garoto de Faro? Miguel, lendo as mensagens vazadas em fóruns online, sentiu o ciúme corroer como sala em ferida aberta. Uma noite, após um ensaio no Hot Club de Portugal onde Miguel cantara para um público pequeno mas extasiado, ele confrontou Ricardo em seu apartamento. Ele está de volta por quê? Para me substituir. Ricardo, exausto de uma semana de negociações com acionistas nervosos pelo drama pessoal, explodiu: Tomás é passado. Você é presente. Mas se você não confia em mim, como isso vai funcionar? A discussão escalou, palavras afiadas voando como facas, Miguel acusando manipulação de poder, Ricardo retrucando com insegurança autoimposta. Eu te salvei, sim, mas me apaixonei por você, não por um herói. Gritou Ricardo, voz quebrando. Miguel saiu porta afora, correndo pelas ruas de Belém sob uma chuva fina de outono, o Tejo rugindo como eco de sua dor. Escondeu-se em um café 24 horas no cais do Sodré, compondo furiosamente em um guardanapo, versos sobre traições e ecos vazios. Horas depois, Ricardo o encontrou lá, encharcado e desesperado. Eu errei, admitiu, sentando-se à mesa pegajosa. Tomás me procurou porque viu sua foto nos jornais. Ele quer me ferir, usando você. Revelou e-mails, Tomás chantageando com fotos antigas, ameaçando expor segredos de Ricardo, não do bilionário, mas do jovem vulnerável que fora. Miguel ouviu, o coração apertando. Eu tenho medos também, confessou. Ser o empregado para sempre. Eles voltaram juntos, o táxi cortando a noite chuvosa. No apartamento, em vez de palavras, Ricardo colocou um vinil de Amália Rodrigues na vitrola antiga. Dance comigo, pediu. Miguel hesitou, mas cedeu, seus corpos se movendo devagar ao ritmo melancólico, mãos entrelaçadas, respirações sincronizando. Foi o primeiro beijo, suave, hesitante, como chuva cessando. Não paixão voraz, mas promessa, de construir algo além das sombras. Mas Tomás não desistira, seu próximo movimento seria um golpe baixo, envolvendo a família de Miguel em Setúbal, reacendendo preconceitos enterrados. Enquanto o inverno se aproximava, com ventos gelados do norte varrendo Lisboa, a relação de Ricardo e Miguel aprofundava-se em camadas de intimidade cotidiana. Manhãs compartilhadas com café forte e pão de mafra na varanda, tardes em que Miguel cantava rascunhos para Ricardo, que respondia com ideias de álbuns conceituais financiados por sua fortuna. Você poderia ser o novo fado moderno, dizia Ricardo, olhos brilhando. Miguel, agora confiante, gravava demos em um estúdio caseiro que Ricardo instalara no porão do penthouse.
Sua voz, rica como o vinho do Douro, misturava tradição com toques de jazz lisboeta, atraindo olheiros de gravadoras independentes. Mas as sombras da sociedade portuguesa, ainda tingida de conservadorismo católico, começavam a se infiltrar. Durante um jantar familiar imposto por Ricardo, sua tia-avó de Coimbra, última relíquia viva da família, insistira em conhecer o rapaz, a tensão explodiu. A idosa, com rosário no pescoço e olhos afiados, sentou-se à mesa de carvalho, após elogios superficiais à comida, soltou: um homem precisa de herdeiros, Ricardo. Isso de preferências modernas. É moda passageira. E você, menino, virando-se para Miguel, cante para nós, ouvi dizer que é seu talento. Mas lembre, Deus julga os desviados. O silêncio caiu como chumbo. Miguel, corado, recusa-se educadamente, mas Ricardo se levantou, voz firme: tia, sua fé é bem-vinda, mas seu preconceito não. Miguel é minha família agora. O jantar terminou em despedida gélida, a tia saindo com um: vocês vão se arrepender. Fora dali, Miguel desabou no carro: ela tem razão. Eu sou o desviado para eles. Ricardo parou o Audi na marginal, virando-se com intensidade. Não. Somos pioneiros. Portugal mudou, casamento igual, adoções, porque pessoas como nós lutaram. Eu luto por você. Beijaram-se ali, sob o luar do Tejo, um pacto selado contra o mundo. Mas o preconceito não era só familiar, no trabalho, sussurros cresciam: o chefe favorece o namoradinho. Miguel, sensível, começou a se afastar, cancelando ensaios para focar na carreira. O ponto de virada veio em uma viagem surpresa ao Algarve, refúgio de Ricardo. Em uma vila isolada nas falésias de Lagos, com mar turquesa batendo abaixo, eles enfrentaram o cerne, vulnerabilidades nuas. Ao redor de uma fogueira na praia, Ricardo confessou seu maior medo: eu construí tudo sozinho porque ninguém fica. Meus pais me abandonaram, amantes me usaram. E se eu te perder? Miguel, olhos refletindo chamas, pegou sua mão. Eu tenho o oposto, amor condicional. Meu pai me ama se eu mudar. Mas com você, eu me sinto inteiro. Compôs na hora uma balada acústica, Falésias do Coração, sobre raízes profundas contra ventos. Ricardo chorou, lágrimas raras para um homem de ferro, e jurou: nós vamos oficializar isso. Um compromisso, não só palavras. De volta a Lisboa, fortalecidos, eles anunciaram publicamente, um post no Instagram de Ricardo, foto deles de mãos dadas no padrão dos descobrimentos, legenda: salvado por amor, não por pena. Miguel, meu parceiro em tudo. A repercussão foi um furacão, apoio de comunidades quer no Bairro Alto, mas ódio de trolls anónimos e, pior, de Tomás, que vazou documentos falsos sugerindo que Miguel seduzira Ricardo por promoção. A mídia explodiu: escândalo na Corporação Azulejo, amor ou intriga corporativa. Miguel, devastado, considerou fugir de novo. Eu te arrasto para baixo, disse a Ricardo em uma briga feia no escritório. Mas Ricardo, em vez de ceder, contratou investigadores, provou a falsificação de Tomás, levando a uma ação judicial que o exilou de Portugal. Ninguém nos separa, declarou Ricardo em uma coletiva, ao lado de Miguel, que cantou Falésias do Coração, ao vivo, voz trêmula mas poderosa, silenciando atas. O vídeo viralizou, transformando Miguel em sensação, convites para festivais como o Nós Alive, contratos com editoras. Contudo, o preconceito familiar de Miguel irrompeu quando seu pai, alertado pelo tabloide, apareceu em Lisboa sem aviso. No café do Chiado onde se encontraram, o homem idoso, cheirando a mar de Setúbal, cuspiu: você envergonha nossa família. Esse rico pecador te corrompeu. Miguel, coração partido, rebateu pela primeira vez: pai, o amor não corrompe. Seu ódio sim. Ricardo, esperando do lado de fora, interveio calmamente: senhor, eu amo seu filho. Deixe-nos mostrar. O pai partiu furioso, mas plantou dúvida: ele vai te largar quando cansar. A dúvida corroeu Miguel durante semanas, fazendo-o questionar cada gesto de Ricardo. Em um ensaio para seu primeiro show solo no Music Box, ele errou notas, voz falhando. Ricardo, assistindo das sombras, confrontou após: você duvida de mim. Lágrimas fluíram: meu pai. Ele me quebrou. Ricardo o abraçou, sussurrando: então eu te reconstruo. Juntos. Naquela noite, eles escreveram uma carta coletiva ao pai de Miguel, não de raiva, mas de convite: venha ao show. Veja quem ele é. O show no Music Box foi o ápice emocional: casa lotada, luzes baixas, fumaça de incenso misturando-se ao suor. Miguel subiu ao palco, coração na garganta, dedicando a abertura a Ricardo: para o homem que me salvou, e me viu. Cantou Sombras do Tejo, voz crescendo em camadas de emoção crua:
o público hipnotizado. No meio, um grito da plateia, seu pai, no fundo, olhos úmidos. Quando terminou com eco do abraço, o homem idoso aplaudiu, aproximando-se após. Eu errei, filho. Ele te faz brilhar. O abraço trêmulo selou uma trégua frágil, mas real. Mas o verdadeiro clímax aguardava. Tomás, banido mas vingativo, orquestraram sabotagem final. Durante a turnê emergente de Miguel pelo país, Porto, Coimbra, Faro, um fã anônimo enviou ameaças, fotos de locais de show com alvos sobre o palco, mensagens, parem ou alguém morre. A polícia investigava, mas o medo paralisava. Ricardo, obcecado com proteção, contratou seguranças, mas o stress rachou sua fachada, noites insones, brigas bobas. Eu não aguento de perder, confessou em Faro, após um show tenso. O golpe veio em Lisboa, no grande auditório da Fundação Calouste Gulbenkian, show esgotado. Meia hora antes, um pacote chegou, um azulejo quebrado com sangue falso e nota, como seu império, seu amor quebra. Pânico, era de Tomás, usando contatos internos. Miguel, pronto para cancelar, viu Ricardo no camarim, olhos ferozes. Não. Nós enfrentamos. No palco, com 2.000 almas assistindo, Miguel cantou, mas no intervalo, caos, um intruso invadiu o backstage, faca em punho, gritando: vocês não merecem. Tomás, rosto contorcido de ódio. Ricardo, alertado por seguranças, pulou na frente, desarmando-o com um golpe de judo aprendido em academias de Tóquio. Chega, rugiu, enquanto guardas o imobilizavam. Miguel, correndo, abraçou no chão, sangue mínimo no braço de Ricardo, um arranhão. A polícia levou Tomás, mas o trauma ecoou. Nos bastidores, com paramédicos costurando, eles choraram. Eu te protejo sempre, jurou Ricardo. E eu te curo, respondeu Miguel. A notícia virou manchete positiva. Amor heroico salva noite de fado. Na calmaria pós-Fracã, com Tomás preso por tentativa de homicídio e ameaças, eles reconstruíram. Ricardo propôs casamento em uma viagem ao Douro, sob vinhas douradas, seja meu para sempre. Miguel, com anel de azulejo inspirado, disse sim, voz embargada. O casamento, discreto na Capela dos Navegantes em Belém, reuniu amigos família reconciliada e fãs. Miguel lançou seu álbum, Tejo Eterno, dedicado a Ricardo, vendendo platina em meses. Anos depois, em uma Lisboa mais inclusiva, eles adotaram um menino de uma casa de acolhimento, um ciclo quebrado de abandono. Sentados na varanda, com o Tejo ao fundo, Ricardo sussurrava: você me salvou tanto quanto eu a você. Miguel sorria, cantando baixinho: nas sombras, encontramos luz. E assim, o amor, forjado em injustiça e segredos, tornara-se lenda, um fado moderno de vitória.